A dinâmica de hoje que eu trouxe para vocês, né, nesse tema que a gente vai ver nessa catequese de hoje, né, que é como confessar-se, né? E para que a gente vai entender através dessa dinâmica? Porque o que é a confissão, né? O sacramento da penitência. Então, assim, quando a gente é batizado, né, o que acontece com a gente quando a gente recebe o sacramento do batismo? Quando a gente nasce com o pecado original, né? O pecado original de quem? De Adão e Eva. Né? O fruto da desobediência. Então, a gente herdou de Adão e Eva o pecado original. Então, por isso, quando a gente nasce, o primeiro sacramento, que é aquele que vem abrir as portas para todos os outros, é o batismo. Através do batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus, né? E também somos purificados do pecado original. Então, uma criancinha quando nasce, qual o pecado que uma criancinha comete? Nenhum, né? Não tem nem noção ainda da vida, né? O bebê, mas já nasce com essa herança. Então, assim, no batismo, a gente recebe, né, a graça de ser purificado. Então, essa água aqui vem trazer para vocês, certo? Essa ideia de como é a nossa alma após o batismo. Quem for receber o batismo agora, nessa etapa dos sacramentos, praticamente é isso. A nossa ideia que a gente traz para vocês, essa pureza, né? Porque vai ficar a nossa alma. Só que o que acontece? No decorrer da nossa vida, né? Após os 7 anos, que já é a idade da razão, que é a idade da razão, é a idade que a gente começa a cometer pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado são desobediências, são coisas que desagradam a Deus. E o que é que desagrada a Deus? A falta de amor ao próximo, né? A falta de amor a nós mesmos e principalmente a falta de amor a Deus, né? Então, assim, a partir dos 7 anos, a gente começa, né, a ter um entendimento daquilo que não está agradando a Deus. E mesmo assim a gente faz. A gente muitas vezes vai o quê? Falar mal do colega, vai desobedecer o pai e a mãe, vai falar um palavrão. Às vezes uma veste que a gente coloca, uma música que a gente escuta, né? Que não vai influenciar nada em termo positivo na nossa vida, na nossa aproximação com Deus. Isso vai fazendo o quê com a nossa alma? Cada pecado que a gente vai cometendo, vai acontecendo o quê? O que está acontecendo com a cor da água? Tá ficando suja? E assim é o que o pecado vai fazendo com a nossa alma. A gente não tem a visão da nossa alma, mas se a gente visse, todas as vezes que a gente desagrada a Deus através do pecado, né, a gente está se afastando de Deus. Por quê? O que acontece quando a gente trai uma amizade? Que o pecado nada mais é do que uma traição de amizade, né? Porque os santos, eles têm esse trato de amizade, eles fazem tudo possível e impossível para agradar a Deus. E é o que nós devemos fazer. E o pecado é o contrário. O pecado é o que nos afasta disso, porque há essa quebra da confiança, essa quebra da aliança que Deus tem com cada um de nós, né? Então, assim, depois do batismo, quando a gente começa, né, a passar por esse processo, né, de pecado, de fazer coisas que a gente sabe na nossa cabecinha que não está agradando a Deus, né? Que não é do agrado de Deus. O que é que vai acontecendo com a nossa alma? Vai deixando de ter aquela pureza, né? A água com aquela cor cristalina traz a ideia de pureza, né? E o pecado, ela vai mudando, né? Vai tirando essa pureza, né? E aí é onde entra o sacramento da penitência, né? Que é o que vocês vão se preparar hoje, né? Vão entender um pouquinho melhor sobre o sacramento da penitência ou a confissão, certo? Esse sacramento, também chamado de sacramento da misericórdia, Deus nos restitui, Ele nos dá de volta essa veste batismal, né? Quando a gente fala da veste batismal, qual é a cor da roupa que a gente se batiza? Branca, né? Por quê? Porque toda mancha que você coloca no branco não destaca. Então, pronto, o branco quer dizer o quê? A pureza. Então, assim, na confissão, quando a gente vai se confessar e recebe o perdão pelos nossos pecados, a gente ali está resgatando
a nossa veste batismal, certo? Então, quando vocês vão lá, se confessam ao Pai, né? Se arrependem de ter desagradado a Deus, né? E fala para Ele, e Ele impõe as mãos, que Ele vai impor as mãos sobre vocês, né? E dando a vocês o perdão dos pecados, olha o que acontece. O que aconteceu? A água voltou a ser cristalina. Da mesma forma, a nossa alma volta, né, a ficar em estado de graça. O que é estado de graça? Estado de amizade plena com Deus, né? Então Deus, Ele, por saber das nossas falhas, das nossas fraquezas, Ele nos dá esse sacramento, que é o sacramento da penitência, para que Ele nos ajude nessa caminhada, até o dia do nosso encontro definitivo com Deus, né? Então, assim, todas as vezes que a gente pecar, né, contra os 10 mandamentos da lei de Deus, a gente vai ao encontro de um padre, né, que é o ministro ordenado, é quem tem esse poder, né, o poder dado através de Jesus Cristo. A gente vai ver pela passagem de hoje da Bíblia. Ele deu essa autoridade do perdão dos pecados para que a gente possa ter de volta essa veste batismal.